Salve, salve, bom dia pessoal. Deixa eu convidar aqui o Rafa. Salve, salve, bom dia aí pessoal, tudo bem? Pronto, achei, cadê o... Ele entrar, vamos ter um bate-papo muito bacana hoje sobre inteligência artificial, principalmente utilizando a advocacia. Salve, salve, Rafa, bom dia, meu amigo. Bom dia, Filipão. Bom dia, pessoal que tá chegando aí. Problemas técnicos. Eu não tô te ouvindo, eu tô com algum problema técnico aqui, só um momentinho. Será que sou eu aqui? É, Peraí. ao vivo é assim, né, pessoal? Ao vivo. Deixa eu só ajustar aqui o fone. On fire. Deixa eu ver. Fala alguma coisa aí, Rafa, pra ver se eu tô te ouvindo legal. Veja isso, tá bom. Ainda Ah, não. Deixa eu mudar aqui. Acho que agora. Perfeito. veja lá. Ouvindo. Tá bom? Agora eu te ouço perfeitamente. Bom dia, cara. Tudo bem? Bom dia, Filipão, como é que você tá? E aí, como é que estão as coisas? Aquele friozinho, né, bicho? Finalmente chegou, né? Finalmente chegou o frio. Aqui no Rio de Janeiro, então, a gente passou o começo do ano com muito calor, né? E aí, carioca já bota casaco. A gente que é advogado é bom, né? Porque tem que trabalhar de terra. O calor do Rio de Janeiro é horrível. Excelente. Não dá para negar, né? É. Rafa, sabe o que eu estava pensando aqui? A última vez que a gente criou um conteúdo, que a gente fez um podcast, a gente nunca ia imaginar que a gente ia ter uma tecnologia tão avançada como é a inteligência artificial e como ela iria ser tão discutida no âmbito da advocacia. A gente sempre falou de inovações, mas quando a gente teve a virada de 2022 para 2023, quando a OpenAI lançou o chat GPT, foi um boom aí para todos os advogados, uma discussão, regulamentação, tudo em muito pouco tempo, né? Na verdade, é algo que já vinha caminhando para isso, né? A advocacia cada vez mais digital, a advocacia cada vez mais tecnológica. E o chat GPT, logicamente, assim como outras, né, ferramentas de inteligência artificial, na minha visão, creio que a sua também, na sua também, ela vem justamente para somar, né, Felipe? É algo Com certeza. que, quando bem utilizada, só tem a agregar aí na vida do advogado. É claro que É, exatamente. alguns aí temerosos, né, com a possível substituição. Então, pô, será que vai me substituir? Eu tenho uma opinião até referente a isso, a gente pode falar no decorrer da nossa live aqui, mas é muito mais, são muito mais pontos positivos do que pontos negativos, sem dúvida. Concordo com você. Só para contextualizar o pessoal, né? A gente decidiu fazer esse projeto aí, onde se chama Juris Live, onde durante um mês, as próximas, contando com hoje, as quatro terça-feiras, sempre às 8 horas da manhã, a gente vai estar entrando online para estar fazendo um bate-papo aí jurídico. Então, galera que é advogado, que não for, a gente fala muito de gestão também. Acho que sempre quando eu converso, eu paro com o JR para conversar, a gente sempre cria assunto que pode ser aproveitado não só porque é advogado, não é verdade, Jota? Sem dúvida. É muito abrangente, né? A gente fala que no, o nosso bate-papo é na advocacia, pouca questão relacionada à prática jurídica e muito mais ao negócio em si, né? O negócio do advogado, a empresa do advogado, mesmo que seja o advogado
o exército de homem só, sem sócio, home office, e tem que encarar a advocacia do jeito correto, na nossa visão, é claro. Não somos donos da razão, mas tem muita coisa bacana aí que a gente, com certeza, pode compartilhar com vocês. Exatamente. Cara, você estava falando de preocupação com o chat GPT. Eu vou contar até compartilhando com o pessoal e quem quiser também comentar alguma coisa aqui, pô, fica à vontade aí, vai ser uma satisfação poder responder o chat aí da galera. Outro dia eu recebi uma mensagem, eu fiz uma enquete aqui no Instagram perguntando o que que a pessoa acha da utilização do chat GPT na advocacia. E um cara respondeu lá: eu prefiro um advogado que pense por ele mesmo, não use inteligência artificial. E tem diversos pontos aí que a gente pode questionar nessa frase. Primeiro que a pessoa achar que o chat GPT, né, uma inteligência artificial, vai substituir o advogado, né, propriamente dito. Eu acredito que quem acha que o advogado vai tirar a figura dele, vai deixar de raciocinar para dizer ali o que o chat GPT está dizendo, esse cara já está usando a ferramenta de forma errada, na minha concepção. É. É aquilo que nós conversamos, né, Felipão? É aquela questão mesmo de, assim, a gente encara a ferramenta. Então, uma ferramenta onde ela agrega, né, ao nosso dia a dia, mas não substitui. É uma ferramenta que, por exemplo, ela é muito, no meu dia a dia, ela é utilizada mais para otimização de tempo. Então, ajuda demais, né? Agora, é claro que eu acredito, e não é difícil nós encontrarmos matérias falando a respeito disso, advogados aí temerosos com a possível substituição. E aí, cara, é um ponto bem delicado, tendo em vista a execução daquele advogado, principalmente advogados que trabalham em escritórios, né? Advogados associados. Então, dependendo da função desse advogado ali dentro, a gente não pode garantir que o dono do escritório, ele não queira substituir esse profissional. Então, por isso que eu sempre falo, não fique ali agarrado somente à questão de prática, aquele básico, né? Porque é o seguinte, né? O arroz com feijão, o chat GPT já está fazendo, né, bicho? E aí é um problema para quem está sentado no pudim só fazendo arrozinho com feijão. Aí a gente vai ter um problema. Então, qual que é a grande essência? Você tem uma baita de uma ferramenta, uma ótima ferramenta, que vai te alicerçar no seu dia a dia, que vai otimizar os seus... Eu vou falar processos, mas são processos do advogado, tá? Os processos que você tem ao longo do dia, vai otimizar tudo isso, as feições, ao longo das execuções ao longo do dia. Mas você tem que colocar a sua pitadinha ali, né, cara? É que a gente conversava, né, Felipe? Com tantas vezes, os livros de prática jurídica, sensacionais, onde você compra ali o livro de prática jurídica ou pega uma peça na internet, enfim, e você tem aquilo como uma base, como um esqueleto. E você vai enxertando ali o seu estilo. Porque daqui a pouco, se todo mundo ficar nesse ferro em fogo aí, porra, daqui a pouco você tá tudo igual, cara. E já acontece, a gente sabe, né? Um copia e cola ferrenho, frenético aí. Mas pro advogado, até repassando o que é aplicado do lado de cá, é utilizar essas ferramentas e cada vez mais, né, se tornarão cada vez mais avançadas, mas para otimizar o seu dia a dia, né? Para te dar aquela luz, né? Aquela coisa, pô, tô com um bloqueio criativo. Mas é uma parada que, cara, não vou falar que vai acabar 100%, mas é algo que vai diminuir drasticamente. Então, basta um prompt correto ali assertivo dentro do chat, que é uma baita uma roda para você. Porra, já te dá no mínimo, 50% do caminho andado, cara. E o restante você vai colocando a sua pitada ali. Porra, mas 50, eu não tô naquela pegada de nem 50% eu colocar ali. Aí a gente vai ter que conversar sobre outras coisas, porque aí já fica um pouquinho complicado, né? É. O Maicon comentou aqui no chat, ele disse que o profissional tem que ter em mente que vai nos auxiliar em atividades repetitivas, mas o poder de criação é matéria-prima do ser humano.
Acho que a gente concorda nisso, né? Sim, sim, sem dúvida. Boa. Eu tô lembrando, né? E aí eu vou fazer até uma analogia com o segundo filme da Fantástica Fábrica de Chocolate. Deixando bem claro que eu prefiro o primeiro, acho que a gente que é da época, o Willy Wonka tradicional é um pouco mais emocionante. Mas no segundo filme, ele trata justamente da automação dos processos. Né? O rapaz ele trabalha ali numa fábrica, e aí, por conta da chegada da máquina, o trabalho dele, que é repetitivo, eu acho que era colocar a tampinha na pasta de dente, eu não me recordo agora. O trabalho dele foi substituído. E como você bem falou, Rafa, realmente, para quem faz um trabalho mais mecânico, ele pode ser substituído. Mas eu acho que a gente tem que ter em mente que não é a inteligência artificial brigando com o advogado. Isso pode acontecer em qualquer carreira. Né? Exato. Como você bem mencionou, eu, pelo menos, não vejo diferença. O rapaz que comentou lá no meu Instagram dizendo que prefere o advogado que pense por ele mesmo. Eu não vejo diferença do advogado que pega uma minuta de um estagiário ou uma minuta de um livro de petições de prática jurídica e faça o refino dessa petição, ou seja, ele vai colocar ali, como o Maicon bem falou, né, vai fazer o trabalho criativo, vai fazer o ajuste devido naquele trabalho inicial que ele recebeu. Eu não vejo diferença do cara pegar um chat GPT, um modelo ali. Lembrando, para mim, a pessoa pegar uma planilha ou qualquer documento proveniente do chat GPT e colocar isso para frente sem fazer revisão, é a mesma coisa que o cara copiar e colar qualquer coisa no Google, na internet, pegar uma petição de um estagiário sem experiência, às vezes, e dar entrada no processo com aquela petição sem fazer a revisão. Então, o que a gente tem que pensar é que não é a ferramenta que está substituindo. Se o advogado utiliza aquela ferramenta sem fazer o devido trabalho em cima dela, aí ele está sendo até preguiçoso demais, né? Porque a ferramenta é um auxílio, mas não é um substitutivo. Sem dúvida. A questão do benefício que o profissional ele vai encontrar no dia a dia dele utilizando a ferramenta, seja essa ferramenta ou qualquer outra ferramenta, né? Só que o chat GPT, ele dificilmente ele é declinado por alguém, eu vou falar especificamente por advogado, porque a otimização de tempo, né? A questão também de muitas vezes precisão naquilo que ele coloca, a questão também do benefício, da lucratividade. Quando a gente fala em tempo, a gente fala de lucro, porque quanto mais tempo você economiza, mais tempo lhe sobra para você prospectar novos clientes, né? Ou para o advogado fazer o que ele bem entender. Porque nós sabemos que a parte que demanda muito tempo, preste muita atenção nisso, principalmente para os jovens advogados, né? Ou quem está ainda, os graduandos, bacharéis, o que demanda, pelo menos para mim, mas o que demanda mais tempo é a questão do trabalho intelectual. Quando você vai fazer qualquer coisa, pô, vai nas coxas, pega o negócio pronto, beleza, para você não vai demandar nada. Mas quando você pega, tem principalmente uma advocacia mais artesanal, onde você vai se debruçar naquelas questões mais pontuais, então, o trabalho intelectual, ele é mais exigido. Quando você tem uma ferramenta que ela otimiza esse processo, como eu disse, é minimamente uns 50% ela otimiza, cara, uma doideira. É uma doideira isso, né? Então, sabemos que tem muitas pessoas que torcem o nariz para isso. Pô, imagina, existe uma dificuldade, né, Filipão? Eu queria que você também pegou a transição do físico para o digital ou não, quando o seu já era digital? Não, eu cheguei a pegar muita coisa física, principalmente época de defensoria, carga de processo físico. E Isso. hoje em dia, eu nem imagino mais como seria a vida dessa Meu forma. Deus do céu. Então, o que acontece? A entrada da inteligência artificial, ela me remete muito a esse período dessa transição do físico para o digital, né? Onde vários advogados
colocar uma carreira ali à sua frente, totalmente compreensível para alguns, principalmente para profissionais aí com mais experientes na advocacia. E eu vejo que hoje existe essa barreira por parte ainda desses profissionais mais experientes, com mais tempo de advocacia. E, por outro lado, a gente tem aquele grupo que utiliza a ferramenta de um jeito... É complicado falar errado, porque é de cada um. Mas um jeito que poderia ser melhor utilizado, né? Então, a minha visão é assim, cara. Eu sou totalmente favorável à evolução da tecnologia. Uma das coisas que, porra, me abrilhanta a advocacia é justamente essa questão desse dinamismo, cara, do digital, da tecnologia junto ao direito. Isso é sensacional, né? Por exemplo, eu cantava a bola de audiência virtual muito antes do que aconteceu em 2020. E a gente vê que torna-se cada vez mais uma realidade. Pelo menos aqui na minha cidade, você vê prédios de repartições jurídicas cada vez menores, estruturas físicas cada vez menores. Que era outra coisa também que a gente falava, putz, imagina, daqui a um tempo esses grandes prédios, esses grandes fóruns, eles ficarão até para pagamento, para custeio mensal mesmo, um tribunal, muito oneroso, né? Em virtude da tecnologia. Quantos advogados no migram cada dia, saindo de uma estrutura física para um escritório virtual. Então é mais do que a realidade isso. Quando você se depara com esse avanço de tecnologia, repito, vai avançar cada vez mais. Você, mesmo assim, você tem que colocar na cabeça o seguinte, cara, isso daqui para mim não é substituição da minha profissão. Eu não corro o risco, melhor, eu corro o risco de ser substituído caso eu não execute determinadas ações que não se limitam somente àquilo que aquela ferramenta está entregando, que nós falamos aqui no início da live. Então, quando você tem, cara, cada vez mais mecanismos, ferramentas, onde agregam ao dia a dia do advogado, cara, o que você falou? Eu nem imagino mais no físico. A gente discutiu outro dia ferramentas para o escritório virtual. Cara, tem ferramenta, você manda para o cliente, ele assina a tela do telefone, te manda um negócio de segundos, se for ver. Antes você pegava, aí até a pessoa passava no escritório, você ficava esperando, a pessoa não ia, aí outro dia atrasava, era prazo correndo. Então, esse dinamismo para a advocacia, ela só soma, cara, só soma. E tem algo que eu quero mencionar também, Filipão, mas sento aço aí, porque também na minha visão é mais importante assim, agrega também a questão com relação ao tempo, da otimização de tempo, e mais algumas coisinhas que o advogado tem que se atentar também, independente do estágio em que está ou estiver a tecnologia. Isso aí. É o Pantoja Heitor, ele comentou aqui, bom dia, Heitor Pantoja, Castanha, Pará. Eu não tenho medo da inteligência artificial no mundo jurídico. Aliás, procuro advogados que saibam utilizar bem a inteligência artificial como ferramenta auxiliar na elaboração de petições. Realmente isso aí que é totalmente alinhado ao que a gente está conversando, né? Sim, sim, sim. É bom esse pensamento da galera, né? Porque é claro que o advogado ele pode conduzir o seu negócio, cara, conduzir a sua advocacia ao modo antigo. Pode, cara. Principalmente aqueles advogados que estão acostumados, né? Já tem aquela rotina, e para ele tá bom. É que eu sempre falo o seguinte, né? Se para você tá bom, não carece de nenhum tipo de avanço tecnológico, ferramenta tecnológica, cara, continua, sabe? Quando você sentir a necessidade, e sim você parte, né? Sabedor de que existem essas ferramentas. Massa, né? Mas a gente vê vários profissionais que coadunam isso que a gente fala, né? Então, justamente com essa questão mesmo de, poxa, é uma ferramenta que vem para somar, uma ferramenta que vem para potencializar o advogado, e a questão é justamente essa. Eu sempre penso, se você falar para mim, o que você pensa com relação à tua cabeça, cara? Toda essa tecnologia, falando especificamente aqui
do chat GPT, cara, para mim é otimização de tempo que gera lucro. É isso. Agora, você precisa saber trabalhar com isso. Então, saber utilizar a ferramenta para realmente otimizar o seu tempo. E esse tempo otimizado, esse tempo livre, você saber gerar lucratividade para o seu negócio. Que gostaria até de citar aqui alguns exemplos do que o ChatGPT pode fazer no dia a dia do advogado, né? Pesquisa jurídica, análise de precedentes, revisão e redação de documentos, sem contar revisão ortográfica, gramatical. Ele pode te sugerir uma forma melhor. Às vezes a gente está escrevendo, a gente sabe que trabalhando com prazo, às vezes a gente tem que entregar algo ali em cima do laço e às vezes o correto é sempre que a gente tenha o máximo de revisão possível, mas às vezes um documento pode ser menos revisado do que o outro e o chat GPT pode entrar no sentido de verificar se aquele texto está coeso. Tem um prompt, que o prompt, para quem não sabe, é a linha, o comando que você envia para o chat GPT. E tem um que eu uso bastante. Essa pergunta que você faz ali. Tem um que eu uso bastante, chat GPT, este parágrafo está coeso e bem escrito? E ele responde, olha, está bem escrito, mas eu vou te dar uma sugestão. E aí, quando eu analiso, eu não pego a sugestão dele, copio e colo, né? Eu analiso, vejo se a sugestão dele tem coerência. Boa parte das vezes realmente tem. Isso facilita, às vezes é algo que a gente pesca ali, que a gente perde, né? Outra coisa bacana que eu gosto de utilizar é para fazer organização de conteúdo de texto, de história, de narrativa que cliente me manda, né? A gente às vezes recebe uma narrativa confusa do cliente, às vezes até a gente mesmo não consegue compreender. Eu pego aquele texto que o cliente encaminhou, falo, ChatGPT, faça um relatório jurídico sobre essa narrativa do cliente. Óbvio que eu vou comparar o que o cliente trouxe para o que o ChatGPT está elaborando de relatório. Mas ao final daquele texto, eu tenho ali as principais teses que podem ser utilizadas. Então, eu tenho usado bastante, acredito que a ferramenta só tem a ajudar para quem utiliza nessas questões de economia de tempo, de eficiência, de revisão de documento, tanto gramatical como de organização. A gente está falando aqui muito da parte de criação do chat GPT. Criar petição, fazer isso. Mas é importante a gente destacar também que ele tem um excelente trabalho de revisão e organização. Por exemplo, eu posso pedir, chat GPT, crie um e-mail para informar o meu cliente que saiu a sentença no processo dele e o resultado foi ali julgamento procedente de X e agora o próximo passo é esse. O ChatGPT ele vai elaborar um e-mail completo com uma redação profissional em questão de segundos, onde você só precisa enviar os comandos. Imagina quando você chega lá para um assistente, para um estagiário e fala, olha, elabora um e-mail com isso, isso, isso. Você só dá os tópicos. Você pode fazer isso com o ChatGPT. A gama de comandos, né, ela é infinita e é importante, às vezes, alguém pode falar, pô, mas eu vou ficar refém, né, do chat GPT, para tudo eu vou pedir para ele. É assim, se você não tem o hábito, para quem não tem o hábito, vá utilizando a ferramenta um pouquinho por dia, né, no seu dia a dia, e veja naquilo que ela encaixa, naquilo que ela otimiza o seu tempo. Então, por exemplo, o Felipe falou a respeito da criação de um e-mail. Falou, putz, eu vou agora utilizar o chat GPT para escrever e-mail. Tem pessoas que, a hora que vão escrever e-mail, vê a famosa tela em branco, por um simples comunicado ao cliente, o advogado ele fica ali, ele passa, ele fica 5, ele fica 10, ele fica 15, ele fica 30, ele pega o telefone, ele vai ver o TikTok, vai ver o Instagram, e a coisa vai passando. Então, no momento que você, né, esse exemplo específico, você dá um comando, o chat GPT te dá o texto, né? Ele te dá o texto. Você copia esse texto, cola esse texto ali no editor do e-mail, coloca a sua pitada, faz os ajustes necessários, os dados corretos ali para o cliente. Olha quanto isso não te otimizou. Você não vai ficar parado pensando o que é que eu vou escrever, como é que eu faço. Vai dar aquele jeitinho, colocar o seu estilo ali dentro, clicou em enviar, tá feito o negócio.
Então, não é que... Porque, assim, tem uma infinidade de comandos que você pode dar para o ChatGPT, né? Então, é interessante que você pode fazer uma sugestão. Ao longo do seu dia, você pode deixar ali, sei lá, um bloco de notas ali do seu smartphone, no seu computador, o papel ali ao lado, e você vai anotando algumas deficiências que você tem, que você entende que tomam o seu tempo. Faz um brainstorm ali, vai escrevendo tudo que tem que escrever, enfim. Depois você faz uma análise daquilo que você escreveu, quais são os pontos que, pô, eu vou testar esse comando aqui para ver se o chat consegue me otimizar. Então, por exemplo, você engasgou numa determinada questão, numa petição sua. Então, eu não saio daqui dessa petição. Faça o teste. Joga esse comando específico. É importante também, né, Felipão, falar com a galera, principalmente para quem não tem frequência de uso, seja o mais específico possível nos comandos que você for dar. Isso te ajuda, que você não pode ser genérico, que você não terá respostas. Mas quanto mais específico, mais assertivo naquilo que ele mostra para você, tá? Então, seja mais específico possível nos seus pedidos. Outra questão também que eu já vi gente falando, putz, eu tenho que confiar 100%, eu posso confiar, não, eu posso confiar 100% no que ele mostra para mim. Cara, eu, sinceramente, apesar de ser uma baita ferramenta, eu não confio 100%. Então, por exemplo, algum número de lei, algum número, uma menção de um artigo. Então, se você já não tem isso na cabeça, não, eu sei que você mexe muito com aquilo, você já tem, não, tá certo, é a lei X, o artigo 45, né, inciso 1, então tá beleza. Agora, se você já não tem o domínio, principalmente também em virtude do dinamismo, né, muda coisa, é revogado aqui, é novo ali, enfim, também dê esse cheque na hora que você for colocar a sua visão, que é importante. Faz um destaque, Rafa, que lembrando que o banco de dados do ChatGPT só vai até o ano de 2021. Então, qualquer alteração de lei, qualquer legislação nova, ele não vai saber te dar essa informação. Então, É importante. por isso que esse trabalho nunca vai substituir o advogado. Como que você cogita ter uma ferramenta que pode substituir o advogado se o conhecimento dela só vai até 2021? Qualquer legislação nova, o ChatGPT já está perdendo para a gente. Já. Então fiquem atentos. Isso. Fiquem atentos a essa questão trazida pelo Felipe, porque é de suma importância, né? Aí pega mal, copia e cola ali, pega mal. É que nem pegar que a gente disse, né, a respeito dos modelos de petições que sejam, às vezes é um livro antigo que você tem, onde há menção de uma determinada lei, determinados artigos, por exemplo, um artigo, aquilo que é mencionado já é revogado. Então, mas fique sempre atento a isso para não passar vergonha, né? Para falar, pô, tá aí, é o clássico copia e cola aí, nada contra o copia e cola, mas o copia e cola com o cheque, né? E também com a sua pitada, com o seu formato, e você lê se eu e o Felipe, tá? Falando eu e ele, mas pode ser qualquer um de vocês. Se nós pegarmos a mesma petição, essas petições, dois de nós, eu e o Felipe, a mesma petição, a minha petição vai ser de um jeito, o mesmo esqueleto, e a petição do Felipe vai ser de outro jeito. A ideia é justamente essa. Então, a base do modelo não tem problema algum, que advogado às vezes, criado não precisa criar do zero. Já tem pronto, faz ali, pega o esqueleto, faz do teu jeito, que dá muito certo. Vai dar certinho. Exatamente. O Maicon, ele comentou aqui que o Trello é uma boa ferramenta para organizar tarefas. Realmente, o Trello ele usa uma estrutura que a gente chama de Kanban, né? Que é uma estrutura onde você vai colocando ali por blocos e organizando. Olha, isso aqui é peticionar, isso aqui é protocolizar, isso aqui é elaborar peça, isso aqui é entrar em contato com o cliente. Então, você consegue organizar de uma forma muito simples. E o legal é que a ferramenta é gratuita, né? E deixa eu falar uma coisa, o Trello ele já está com inteligência artificial ainda não, né? Pelo menos a versão gratuita eu não vi nada em relação a isso. Eu não sei, tem uma versão premium, Estou fazendo uma consulta aqui. mas eu não duvido nada que venha qualquer hora. Se tiver ainda, se não tiver, ó, Trello automatizado dá para fazer automatização com o ChatGPT. Tem até tutorial na internet aqui. O que eu vi até ontem com relação ao site, eu vi que o Elementor, ele já tem embutido ali, mas eu não me engano, eu não sei se o Elementor Pro ou o Elementor gratuito já tem, mas o Elementor ele já está com inteligência artificial embutida. Então vai ser cada vez mais colocando, né?
O Notion, que usa o Notion, e também a galera sabe que tem uma inteligência artificial. Então, o Trello, que é uma baita de uma ferramenta, tem coisa lá no Trello, é bem legal, bem dinâmico, mas eu creio que se ainda não tem, em breve terá, assim como tantas outras ferramentas. E entrando agora na parte histórica, Rafa, uma coisa que pouca gente sabe é que inteligência artificial não, embora tenha sido muito popularizada por causa da OpenAI, que é a empresa criadora do ChatGPT, a inteligência artificial, de certa forma, ela é bastante antiga. O precursor dessa tecnologia foi o cientista britânico Alan Turing, lá na época da Segunda Guerra, que ele criou o primeiro computador inteligente para poder descodificar algo ali no computador das tropas alemãs. Eles, inclusive, tem um excelente filme, né? Inclusive, o ator é o mesmo do, do Mago da Marvel, esqueci o nome agora. O filme é excelente, acho que está na Netflix, e mostra toda a história do Alan Turing criando ali, de fato, um primeiro computador inteligente e utilizando inteligência artificial. Então, se você for fazer uma pesquisa mais aprofundada do ponto de vista histórico, a gente vai ver que a inteligência artificial é algo que vem sendo utilizado ao longo dos anos. E fazendo um gancho aqui de um assunto que a gente já comentou sobre a questão de evolução, novas tecnologias, é importante a gente destacar também que, de certa forma, o advogado, em algum momento, ele é puxado, ele é obrigado a se modernizar. Quer ele queira ou não. O processo eletrônico é a prova disso. Hoje em dia, se você quiser protocolar um processo físico, você não consegue. Então, ou você se adapta ou você morre. Você muda de profissão. Ah, é ruim? Cara, não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer. Então, é importante a gente ter a consciência também que tem coisas que forçam a gente se atualizar, assim como a gente é obrigado a se atualizar de uma lei que mudou, de uma lei que foi revogada. Da mesma forma, a gente tem que olhar e ter uma percepção positiva para novas tecnologias, novos meios de fazer o mesmo trabalho. Porque senão, daqui a pouco, ali o escritório do lado, um cara com muito menos trabalho está processando muito mais coisas que você, atendendo muito mais clientes do que você, e você acaba perdendo espaço no mercado. E aí eu falo da advocacia como uma forma mercadológica também. É isso mesmo. A questão é ter essa consciência, né, dessa soma. Então, porra, doutor, seu não vai adiantar, é algo que é a realidade, e repito, o avanço vai ser cada vez mais, né, cada vez mais avassalador, sem sombra de dúvidas. Isso vem a passos muito largos. Vai ser na tecnologia, ela vai ser. O ChatGPT, ele não é específico para o advogado. Vamos deixar claro isso. O que eu quero dizer que a tecnologia ela está muito à frente da profissão da advocacia, tá? Mas não por isso nós não devemos ficar atentos a essas ferramentas que podem ajudar no nosso dia a dia. Ponto final. Ah, mas eu tenho, lógico, né? Tem a curva de aprendizado, até mesmo o chat GPT que parece algo, ele é simples, né? Então você coloca um comando, mas você precisa não, é bom você saber os comandos corretos para otimização melhor daquilo que você vai receber e se adaptar a isso, né? Nós sabemos que o advogado, por essência, ele tem um ceticismo um tanto quanto enraizado, né? Eu sempre falando em ceticismo, eu lembro de uma professora minha do primeiro ano, que falo que a minha era anual, era nem semestral ainda, então faz um tempinho. E ela falava o seguinte, no primeiro ano ela falava assim, professora de introdução e estudo de direito. Ela falava, ó, advogado bom tem que desconfiar da metade daquilo que contam a ele e não acreditar na outra metade. Então a gente tem que deixar um pouco esse ceticismo de lado e aprender a utilizar essas ferramentas ao nosso favor. Mas tem um ponto, Filipão, que é assim, cara, eu sempre gosto de trazer, porque eu sou até suspeito de falar a respeito disso, que é o seguinte. Não adianta você ter todas as ferramentas do mundo, você ter, sabe, todas as ideias, uma relação de prompts ali para você aplicar no seu chat GPT, você ter o melhor software, enfim, que vai te ajudar se você não tem o cliente. Então, você também pode utilizar essas ferramentas
falando do GPT, para que você atraia novos clientes, para que você venda o seu serviço, para que você fidelize esses clientes. Então, muita atenção a isso, para não acreditar que o ChatGPT ele só vai te auxiliar. Eu falo só, mas não é pouco não. Tá? Não estou diminuindo o ChatGPT nessa função, mas que ele apenas te auxilia na questão da prática jurídica. Ele te auxilia ele tem a capacidade, mesmo não sendo específico para isso, vamos deixar sempre claro, mas a capacidade de te auxiliar em todo o seu negócio. Então, desde o momento da atração daquele cliente, né, do marketing do seu escritório, até o momento ali da fidelização daquele cliente, da gestão do seu escritório. Então, abra também a mente com relação a isso. Porque quando a gente busca matérias relacionadas a ChatGPT, nós nos separamos muito com a questão da prática jurídica, voltado à prática jurídica, que nós falamos bastante aqui. Mas ele pode te beneficiar muito além da prática jurídica dentro do seu negócio como advogado. Então, pense também, utilize também um exemplo simplíssimo, né? Que é a questão da criação de conteúdo. Quantos e quantos advogados, vários alunos meus falando o seguinte, putz, hora de criar conteúdo, qual que é a sua principal dificuldade? Eu não sei o que escrevo. Cara, você tem uma ferramenta hoje que você coloca o assunto que você quer abordar, seja um post no Instagram, um post de feed normal, post de feed carrossel, seja um roteiro para um vídeo, né? Seja um roteiro para um vídeo, seja pontos, bullet points, por exemplo, aqui numa live que você vai fazer no Instagram. Então, tudo isso, essa ferramenta pode te ajudar demais, demais. Né? Então, é assim, a prova de qualquer desculpa. Hoje, porque o que eu vejo assim, cara, com o passar do tempo, as ações, aquilo que o advogado, as histórias que o advogado contava para ele, e conta, né? E vão continuar contando alguns, cara, vão ser cada vez mais furadas, porque tudo você vai conseguir, por exemplo, hoje, você vai conseguir argumentar. Então, por exemplo, o advogado, putz, Felipão, tô com uma dificuldade, cara, eu não consigo criar conteúdo pro meu canal. Nem que seja um conteúdo por semana. Eu não consigo, cara, eu sento ali à frente do meu Google Docs, cara, não sai nada. Eu vejo pela tela em branco, não sai nada. Hoje, você já não tem mais esse problema, cara. E é um problema que muita gente fala, cara, um puta problema avassalador para muitas pessoas. Quantos e quantos advogados pra caramba produzem conteúdo porque eu não tenho tempo para produzir conteúdo? Não que você vai pegar aquele texto e colocar, não, é isso, né? Quer um exemplo mas tá. Cara, aí tem que falar, não, mas tá maluco. Blog. Cara, blog funciona muito bem, certo? Pro advogado, site, blog, funciona muito bem, tá? Filipão, você pega, como você faz a sua petição, como você faz os seus documentos, você coloca lá o comando, um assunto X que você quer falar, cara, vai sair para você um artigo pronto, cara. Pronto. Você vai selecionar uma imagem, caso você queira, seleciona uma imagem para criar uma newsletter. Porra, cria uma newsletter para os seus clientes, você encaminha aos seus clientes um artigo pronto, cara. Coloca, meu Deus do céu. Depois fala pra galera, Filipão, o que você fez com o podcast, lá a ferramenta que você descobriu. Pra galera ter a dimensão do como pode ajudar também, além de tudo isso que a gente está falando. Porque eu quero pelo menos saindo daqui, uma coisa, com a galera em mente. O ChatGPT é uma baita de uma ferramenta, eu acredito que ninguém tenha dúvida. Mas o ChatGPT, ele te auxilia muito além do que somente assuntos relacionados à sua prática jurídica. Mas ele tem a robustez de te auxiliar, de te ajudar em todo o seu negócio. Em todo o seu negócio. Começo, meio e fim. Exatamente. Você consegue, lembrando, você consegue, por exemplo, fornecer uma tabela de dados e pedir para ele organizar da forma que ele quiser. E a gente está falando aqui muito de chat GPT, mas a inteligência artificial, existem diversas ferramentas. Ferramenta para criação de vídeo, criação de texto, criação de foto, criação de organograma. Eu fiquei surpreso com uma versão nova do chat GPT que ela aceita plugins agora. E com essa nova versão, eu posso, por exemplo, acessar uma página na internet ou fornecer qualquer conteúdo
e pedir para, com base nesses dados, ele criar um organograma completo. Imagina você pegar uma linha sucessória do teu cliente lá de um processo de inventário e ele automaticamente criar um organograma fácil para você. A gente está falando de conteúdo. Eu descobri esses dias, que eu até compartilhei com você, uma ferramenta que eu simplesmente forneço os tópicos que eu quero abordar e ele me dá um texto totalmente único. Ele consegue colocar uma música de fundo, uma voz bem natural, parece uma Muito pessoa realmente natural. falando, não Muito parece uma natural. inteligência artificial. E aí, o que a gente fez aqui no nosso escritório? A gente criou um Drops de notícias relacionadas ao direito da última semana. E a gente encaminha isso para os clientes. O meu tempo de produção desse conteúdo, né? Eu levei ali o quê? 5 minutos. A inteligência artificial fez tudo. E o meu cliente passou a ter do meu escritório um conteúdo ali, um resumo excelente da semana. Para quem quer receber material jurídico do escritório, você está oferecendo um serviço a mais. Você não é só aquele cara que entra em contato com o cliente para dar notícia ruim, porque geralmente a pessoa tem um pé atrás. E o advogado chegou mensagem no WhatsApp do advogado, ferrou. Tem gente que fala, Felipe, você me manda mensagem, eu já fico preocupado. Então, assim, quando você começa a mudar a percepção que o seu cliente pode ter de você ao fornecer um conteúdo informativo, né, você já tira um pouco daquele asco ali do advogado que só traz problema. Então, é importante a gente pensar. Eu sempre falei, né, na minha vida, que é importante sim a gente pensar na advocacia como uma questão mercadológica. Eu não concordo com quem fala, a advocacia, ela tem suas especificidades em relação à propaganda, marketing, forma de atuação? Tem. Mas a gente precisa encarar como um negócio. A gente precisa encarar como uma empresa que tem fornecedor, que precisa captar clientes e que a gente precisa também encantar o cliente. A gente tem percebido, ao longo dos últimos anos, toda uma mudança, inclusive nas grandes empresas. Você vê a forma como Coca-Cola, McDonald's fazem propaganda, onde eles cada vez mais vão pessoalizando, tirando um pouco da força da marca e colocando da pessoa. Então, é importante a gente enxergar essas estratégias comerciais também para a advocacia. Eu não estou falando da gente, vou anunciar no Buzzdoor, vou anunciar, fazer algo que o Código de Ética não permita, mas é utilizar essas ferramentas, essa forma de comunicação que grandes empresas utilizam dentro da prática jurídica. Sim. Aquela questão da gente enxergar, que eu falo assim, quando você pega a sua carteira da OAB, que tem o número da sua OAB, você junto com ela, mesmo que oculto aquilo, mesmo que internamente, inconscientemente, você também ganha aí o seu CNPJ, tá? Então, a partir daquele momento, você deve enxergar o seu negócio, a sua advocacia, como um negócio. Pô, JR, mas eu trabalho home office, eu trabalho no quartinho da minha casa, eu sou sozinho, não tem problema algum. Enxerga como um negócio. A sua advocacia, como uma empresa, ela tem que te dar lucro. Então, você tem que procurar, e muita atenção, tá? Eu tive bastante por aí, galera falando de faturamento. Faturamento, pô, faturou R$ 1 milhão, 10 milhões de reais. Faturamento é métrica de vaidade. É que nem like, quantos likes eu tenho, quantos inscritos eu tenho. O negócio é lucro, não é quanto você ganha, é quanto sobra para você. Depois está tudo pago, tudo bonitinho. E é isso que você tem que focar na sua advocacia. Aumentar a sua lucratividade. E quando a gente fala em aumento de lucratividade, a gente tem, assim, tá de mãozinha dada com otimização de tempo. Então, é tudo isso que a gente trouxe aqui com relação a essa ferramenta específica de hoje, mas tantas outras ferramentas que você pode entender que otimizam realmente o seu tempo. E este tempo livre, porque não adianta você otimizar o seu tempo, tá? Você faz o que você quiser da sua vida, deixando bem claro aqui. Não, mas não, na minha visão, né? É um tanto quanto incoerente. Poxa, eu quero uma ferramenta, eu vou partir para o ChatGPT, vou me debruçar na ferramenta,
vou utilizar aí diariamente tudo que ele pode fornecer para mim. Faça um comando, tem um aplicativo, cara. Deixa eu ver aqui. O aplicativo que ele marca, eu não vou lembrar o nome aqui. Um conselho que eu dou para o pessoal que, inclusive, está mergulhando nesse mundo de novas ferramentas, pelo menos, principalmente digitais, é organize. Crie uma pastinha lá, olha, essa ferramenta é para isso, essa ferramenta é para aquilo outro, porque são tantas soluções, inclusive inovadoras, que às vezes a gente acaba se perdendo, né? O rapaz, o rapaz já está procurando a ferramenta, ele tem uma pasta, eu procuro utilizar tudo que eu vejo que pode me ajudar dentro do meu escritório, eu procuro organizar ali, olha, isso daqui vai me ajudar na elaboração de texto, isso na criação de imagem, isso na produção de vídeo, faz parte de toda a organização. E aproveitar e deixar um insight aqui bacana, eu já tenho, para quem não sabe, né, eu já tenho 8 anos de advocacia, advogando direto com o escritório, e hoje a gente está num processo 100% de digitalização. Eu sempre tive um volume muito pouco de documentos físicos até do cliente. Isso tem sido muito ajudado por conta do próprio processo digital. E isso traz também uma certa economia à digitalização dos serviços, porque, por exemplo, você economiza com espaço. Eu hoje eu conheço um amigo que tem escritório que precisa alugar uma sala só para deixar arquivo. Se ele investisse numa questão de digitalização, ele tiraria esse custo que ele tem com o espaço físico para poder investir no ambiente digital, né? Então, eu não vou nem mencionar aqui a facilidade que é você chegar no fórum, pegar um tablet, um celular e consultar o documento do cliente, não precisa andar com uma porção de pasta debaixo do braço, né? Isso aí já é outra vantagem que a gente, acho que já não cabe nem aqui a gente começar, porque são inúmeras. Clockify. Ó, Felipão, eu coloquei aqui, você conhece, né? Coloquei essa ferramenta e o que você pode fazer, tá? Uma sugestão. Essa ferramenta é gratuita, provavelmente ela tem algum plano pago aí, mas gratuito dá para você usar de boa. Baixa essa ferramenta, tem aplicativo também, mas dá para você instalar. É interessante você instalar, inclusive, na no extensão do Google Chrome, tá? Você pega o seu trabalho normal, faz isso uma semana. Durante uma semana, utilize essa ferramenta para ver, por exemplo, quanto é que você demora para confeccionar determinada petição, seja a petição que for. Quanto é que você demora, por exemplo, para redigir um documento, um contrato, tá? E marque, utilize essa ferramenta. Na semana seguinte, utilize o ChatGPT para te auxiliar na criação da petição e para te auxiliar na criação de um documento, ok? Eu estou dando ideias aqui para você utilizar, mas pode ser qualquer coisa no seu dia de criação de conteúdo. Um dia, numa semana, quanto você demora para criar o conteúdo? Ter a ideia do conteúdo, escrever esse conteúdo. E quanto na semana seguinte, quanto é que você demora com a ajuda do ChatGPT, ok? É claro, muito próximo, é claro. Provavelmente você vai ver uma economia de tempo. Quanto de tempo? Não sei. Tá? Para mim, há uma diminuição considerável utilizando o ChatGPT. Beleza? E aí, meu segundo ponto. Pense nesse tempo que você otimizou. Esse tempo otimizado, esse tempo que sobrou para você, esse tempo que eu aconselho, né, o que eu sugiro que você faça, que você foque na conquista de clientes. Quando você me ouvir falando conquista de clientes, lembre sempre de 3 coisas. Primeiro é atração, que é marketing. Marketing não é vendas. Marketing é atração. Então, atração de clientes, tá? Segundo pilar, venda dos serviços, que é uma habilidade que, na minha visão, cara, devia ter na faculdade de Direito desde o primeiro semestre até o último, ok? E o terceiro pilar, que é fidelização. Porque é muito mais barato você fidelizar o cliente para que ele continue contratando. E aí eu já mato objeção, né? Ou a historinha de advogado que vai falar o seguinte: pô, JR, mas a minha área de atuação, o meu nicho, o meu subnicho, dificilmente o cliente vai me contratar novamente, né? Então, nesse caso, pense o seguinte: copo cheio, tá? Sempre vem do lado bom das coisas. A rede de contatos desse cliente. Então, ele gostou do seu serviço, ele tem uma baita rede de contatos. Nunca subestima a rede de contatos de nenhum cliente. Mesmo daquele que você vai esse daí, cara, não vai trazer frutos para mim, não. Você não sabe que o cara conhece, entendeu?
Então, a fidelização também é atrelada a isso. Então, esse tempo que você teve economizado graças à inteligência artificial aplicada do modo correto, aloque esse tempo, mas eu já faço, já tenho tempo, coloque mais, tá? Naquela necessidade que você necessita. Repito o que eu já disse aqui também. Cada um sabe onde o calo dói. Cada um sabe o momento da sua advocacia. Tem advogados que eu conheço que o cara fala o seguinte, bicho, eu tenho limite de 10 ações rodando ativas no meu escritório. Então, para ele, para aquilo que ele faz, para o escopo que ele tem, para a estrutura que ele tem, que também é virtual, para a estrutura que ele tem, para as tarefas que ele tem no dia a dia, para o equilíbrio que ele tem na vida dele, que ele criou, aquilo faz sentido para ele, ok? Mas para outro advogado, cara, ele quer ter uma advocacia de massa. Ele quer ter 200, 500, 1.000, 2.000 clientes ativos, 5.000 clientes ativos todo mês. É particular de cada um. Mas a inteligência artificial, ela é adaptativa a cada um dos cenários. Então, utilize para o seu cenário, para a sua área, para o seu nicho. Não é assim, a inteligência artificial, o chat GPT, ele só funciona para advogado que já tem mais de 5 anos de atuação. Só funciona para advogado que produz conteúdo na internet. Embora, na minha visão, todo advogado tem que consolidar, posicionar-se no online. Só funciona, não, ela funciona para todos. Você tem que adaptar a sua atividade, adaptar a sua necessidade. E senta o aço nessa bagaça aí. Que foi o que eu disse, hein? Cada vez mais, essas ferramentas deixam as pessoas sensíveis à criação de desculpas, à criação de histórias. Porque como somos questionadores, assim como nós temos um ceticismo inerente à nossa profissão, o advogado está se deixando isso de lado, mas o advogado ele deve ser questionador. E primeiro, seja questionador consigo mesmo. Você está dando o máximo de você? Você está utilizando tudo a seu favor? Antes de reclamar, antes de balbuciar. O Filipão trouxe aqui a questão da OAB. JR, o estudo da inteligência artificial é legal, mas ela não pode pôr uma casquinha de banana, eu cometer alguma infração. O advogado ele não faz nem aquilo que é permitido pela OAB e ele fica preocupado com aquilo que a OAB não permite. É uma insanidade isso. Então, aquela história assim, eu faço mais do que me pedem. Antes de você fazer mais daquilo que lhe pedem, faça o básico. E faça aquilo que o cliente te contratou. Não fique preocupado. Não. Primeiro é um passo de cada vez. E utilize o que nós temos disponível hoje e gratuito, tá? Para alavancar o seu negócio, para alavancar a sua advocacia. Porra, fala demais. Não, pô, excelente conteúdo. E, Rafa, o nosso tempo, né, a nossa live aqui de 1 hora está chegando ao final. Tá. E eu fiz uma pergunta aqui para o ChatGPT, eu estou utilizando ele, e falei que a gente está fazendo essa live para uma série de advogados falando sobre o uso da inteligência artificial na advocacia. E eu falei, ChatGPT, me dê um conselho para que eu transmita aos advogados que estão assistindo a gente nesse exato momento. Abre aspas, segundo o ChatGPT. Como ChatGPT, meu conselho para vocês é explorar o potencial da inteligência artificial como uma ferramenta complementar ao trabalho dos advogados. Aproveitem as vantagens da inteligência artificial para automatizar tarefas repetitivas, realizar análises de dados complexas e obter insights valiosos. Ao usar a inteligência artificial, busquem entender seus limites e sejam conscientes das implicações éticas e legais envolvidas. Lembre-se de que a expertise humana é fundamental para interpretar os resultados, exercer julgamento ético e lidar com aspectos subjetivos. Utilizem a inteligência artificial para aprimorar sua prática jurídica e fornecer um serviço ainda melhor aos seus clientes. Ou seja, a própria inteligência artificial, ela sabe como pode ser utilizada mais do que muito advogado aí. Exatamente. E ela é coerente falando que deixa claro, né, que é algo que não substitui. Então, é uma ferramenta que ela auxilia. Isso a gente sempre deixa muito, muito claro. Filipão, eu quero aproveitar aqui até falar para a galera que está presente aqui no ao vivo, agradecer vocês que estão aqui no ao vivo. Muitíssimo obrigado pela presença.
E caso vocês, presentes aqui agora em loco, e você também que vai assistir, vai ficar disponível, né, Felipão? Vai, né? Você que for assistir na reprise, próxima terça nós temos o nosso encontro novamente, tá? Isso é um piloto nosso aqui, um teste. Então, nós combinamos com o Felipão, vamos fazer durante o mês, como ele bem disse no início. Então, toda terça-feira, durante 4 semanas, a gente vai fazer esse teste. Se der bom, a gente continua. E se não der, a gente vê também se continua, enfim. Né? Um passinho de cada vez. Mas, o que eu pedi para vocês? Mandem para nós, tanto aqui no perfil do Felipe, quanto no meu também, né, o JR Imperato, ali pelo direct, mande assuntos que vocês gostariam que nós falássemos nos próximos encontros, tá? Aquele assunto que para você, pô, é bacana, que o JR e o Felipe falem a respeito de X. Mande pra gente no direct, que eu tenho certeza que vai nos auxiliar, vai nos ajudar, porque às vezes nós temos uma ideia, mas a galera tá buscando outra coisa, e mais importante de tudo é ouvir aquilo, a necessidade de vocês e ajudá-los cada vez mais, com toda certeza. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Forte abraço a todos. Ótimo dia. A semana continua. Então, uma ótima semana também. Felipão, massa, cara. Valeu. Isso aí, Rafa. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos vocês. Até semana que vem. Terça-feira, 8 da manhã, estamos aqui. Abraço.